Bem-vindos a mais um programa Ligados na Bíblia. Antes de entrarmos no texto de hoje, me permita esclarecer algo sobre este capítulo 18, que já estamos estudando do Evangelho de Mateus. Este capítulo é fascinante, pois há muito para aprendermos com ele. Mateus 18 se encontra em nossas Bíblias dividido em diversos blocos, o que chamamos de perícopes. Normalmente, tratamos cada perícope deste capítulo como se fosse um bloco, isolado dos demais. É muito comum ouvirmos pregações e estudos bíblicos fazendo uso desses blocos de forma solta, como se eles não fossem uma unidade única, o que às vezes leva alguns pregadores e estudiosos da Bíblia a se perderem em suas afirmações. A verdade é que todos os blocos deste capítulo 18 estão tratando do mesmo assunto. Jesus está falando dos pequeninos, daqueles que iniciaram sua jornada de fé com ele. Eles são o centro de todo este capítulo. Tudo começa com a pergunta levantada por um dos seus discípulos: quem é o maior no reino dos céus? Jesus não responde diretamente à pergunta, mas pega uma criança como exemplo e diz que é necessário que eles se tornassem como uma criança para entrar no reino dos céus. Depois, passa a advertir todos os ouvintes com relação ao perigo de induzir um dos pequeninos que creram nele a se apostatarem da fé. Em nosso texto de hoje veremos que Jesus ensina que a vontade do Pai é que nenhum destes pequeninos, daqueles que deram um passo de fé em direção a ele, Jesus, se perca. E essa foi a razão de Jesus ter vindo ao mundo. Ele veio para salvar o que estava perdido. Vejamos o que diz o texto de Mateus, capítulo 18, do verso 11 ao 14. Porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. O que vocês acham? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes e sairá em busca da que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, em verdade vos digo que ficará mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês, que está nos céus, não deseja que nenhum destes pequeninos se perca. O verso 11, ele se encontra em colchetes, para mostrar que possivelmente é um acréscimo no texto, por não se encontrar em muitos outros manuscritos. Possivelmente este acréscimo, feito pelos copistas, foi exatamente com o fim de deixar mais evidente a ligação entre os blocos deste capítulo. A forma como foi escrito o verso 11 busca ressaltar o quanto cada um daqueles pequeninos era importante para Jesus, pois o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Lembro novamente que o bloco anterior a este falava exatamente sobre o perigo de levar os novos na fé, chamados no texto de pequeninos, a se perderem, a abandonarem a fé. No verso 12, Jesus conta uma pequena parábola, com o fim de mostrar que a vontade de seu Pai que está nos céus é que nenhum desses pequeninos pereça, isto é, que nenhum deles se percam. De fato, Deus deseja que todo ser humano seja salvo, conforme podemos ver em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3 e 4, e também em 2 Pedro, capítulo 3, verso 9. Podemos concluir desta pequena parábola que irmos em busca daquele que se perdeu e trazê-lo de volta alegra o coração do Pai Celestial. Assim como o amor divino não é passivo, ele vai ativamente atrás de quem está vulnerável ou afastado. Jesus fez isso por nós, quando ainda éramos inimigos de Deus. Assim devemos manifestar o nosso amor por aqueles que se perderam. Uma vez que Jesus mostrou que a vontade do Pai é que nenhum se perca, ele aponta o caminho da reconciliação nos versos seguintes. Leamos agora o verso 15 ao 17. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve com você mais um ou dois outros, porque qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los,
conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como gentil ou publicano. Preste atenção no que afirma o início do verso 15. Se o seu irmão pecar contra você. As palavras contra você estão em colchetes, por serem acréscimos ao texto. A palavra central desta frase é pecar. Hamartese, do grego. A ideia aqui, dentro de todo o contexto, é que se o seu irmão errar o alvo, fizer algo que lhe escandalize, que venha te ferir, vá até ele e busque se reconciliar. Não abandone a fé e nem se afaste da comunhão, mas busque trazer de volta aquele que está em pecado, segundo o olhar daquele que foi ferido. Se o irmão te ouvir, o relacionamento é restaurado e o erro permanece confidencial, protegendo a dignidade de ambos. Caso o irmão o escandalizou, não concordar com você, não te ouvir, chame 2 ou 3 irmãos como testemunha. Veja que há 2 formas de tudo terminar na presença destas testemunhas. A primeira forma é o reconhecimento do irmão ofensor de ter pecado, levando assim o ofendido a se escandalizar. A segunda forma deste mal entendido terminar é tendo o reconhecimento do acusador, daquele que foi ofendido, de que ele está errado na sua compreensão. A presença das testemunhas ajudam a confirmar os fatos de maneira justa e imparcial. Caso não consigam se reconciliar mesmo diante as 2 testemunhas, a orientação de Jesus é: conte à igreja. O que significa contar à igreja? Embora a palavra igreja, eclésia, signifique assembleia, o texto não parece querer dizer que era necessário convocar uma reunião com todos os irmãos para decidirem o que fazer. Até mesmo não existia igreja naqueles dias da forma como conhecemos hoje. Considerando que no verso 20 deste capítulo, Jesus nos ensina que onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ele estaria ali presente. Parece que igreja, neste contexto, se refere a uma reunião com 2 ou 3 irmãos que tenham autoridade reconhecida pelos demais irmãos para falar em nome de Jesus. Caso o irmão, tendo as 2 testemunhas confirmado o seu pecado, não aceitar a orientação da igreja, que seja ele considerado ou tratado como um gentil ou publicano, isto é, alguém não bem visto dentro do corpo de Cristo. Possivelmente alguém que seria deixado de lado em qualquer decisão ou ações a serem tomadas pela igreja. Essa decisão é referendada por Cristo, conforme lemos nos versos seguintes. Em verdade lhes digo que tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali estou no meio deles. Estes versos precisam ser compreendidos dentro do contexto de Mateus, capítulo 18, do verso 15 ao 17. Jesus está se referindo à questão da reconciliação entre os irmãos, e não sobre preces egoístas ou quórums para, em nome de Deus, nós, seres humanos, realizarmos o que desejarmos. A expressão, se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, sobre o qual pedirem, isso será feito a vocês por meu Pai, está atrelada à ideia de união e harmonia plena entre os irmãos. Tal realidade é encontrada somente em uma comunidade espiritualmente sadia, que assim como uma criança, estará sempre humildemente buscando fazer a vontade do Pai Celestial. Diante de todo o ensino de Jesus, descrito por Mateus neste capítulo, da necessidade de nos tornarmos como crianças, da advertência para não nos tornarmos tropeço para os pequeninos da fé, da orientação pela busca da reconciliação, caso viessem a pecar, a se tornar pedra de tropeço para o irmão, Pedro pergunta a Jesus: até quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Jesus
diz para Pedro de forma figurada, 70 vezes 7. Isto é, deveria perdoar quantas vezes fossem necessárias. Então ele conta uma parábola, conhecida como a parábola do credor incompassivo, para ensinar algumas verdades sobre o perdão. Este diálogo de Pedro e a parábola contada por Jesus se encontram a partir do verso 21 deste capítulo e se encerra no verso 35, o último versículo deste capítulo 18. Eu não vou ler estes versos, mas gostaria muito que você fizesse essa leitura. Vou apenas apontar alguns dos ensinos desta parábola. Primeiro ensino: fomos perdoados por Deus. Assim como o credor incompassivo recebeu perdão de suas dívidas, mesmo sendo elas impossíveis de serem contabilizadas, fomos perdoados por Deus, mesmo sendo nossas dívidas impagáveis. Jesus Cristo pagou as nossas dívidas com seu sangue derramado na cruz. Segundo ensino: devemos perdoar quantas vezes forem necessárias. O credor incompassivo não retribuiu para o seu servo a mesma graça que recebeu, e por isso foi punido. Fomos salvos pela graça, perdoados e justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Também nós devemos manifestar a graça e o perdão que recebemos, perdoando todos que nos ofenderam ou vierem a nos ofender. Terceiro ensino: o credor incompassivo foi lançado aos torturadores. Jesus diz a Pedro que o indagou e aos demais ouvintes que assim o Pai faria com eles, caso não perdoassem de coração aos seus irmãos. O que você acha que Jesus estava dizendo a Pedro? Eu vou encerrar este capítulo 18 com duas perguntas reflexivas. Primeira pergunta: estou baseando a primeira pergunta com o desfecho final da parábola. O que você acha que Jesus está dizendo para nós crentes de hoje, com as palavras: assim fará o meu Pai Celestial, isto é, nos mandará para os torturadores, caso não venhamos a perdoar nossos irmãos de coração? O que seria ser entregue aos torturadores pelo Pai Celestial? Segunda pergunta. Estou baseando a segunda pergunta com as palavras de Jesus registradas por Mateus no verso 8 deste capítulo. Está escrito: se a sua mão ou o seu pé o induz a pecar, corte-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno. Essas palavras de Jesus foram ditas aos seus discípulos e aos demais que o escutavam dentro do contexto de levar os pequeninos ao escândalo, se tornando uma barreira para a fé deles. Se eles não tomassem uma atitude drástica e continuassem a pecar, corriam o risco de serem lançados no fogo eterno. Como você entende essas palavras de Jesus para nós cristãos hoje? O que seria ser lançado no fogo eterno? Deus te abençoe grandemente.